Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Saudações alvinegras. Hoje um pouco triste pelo resultado do jogo, né? Final do Cearense 2026. O Ceará acaba perdendo do Fortaleza nos pênaltis, perde a chance de se tornar tricampeão do Ceará, né? E vim aqui como torcedor, acho interessante eu vim estar falando um pouco sobre minha opinião dos jogadores, das escolhas, né, do técnico, do time como um todo, tá? E vamos começar falando na linha defensiva do Ceará, que começa com o Richard. Fez uma partida ok ali, né? Não tinha muito o que ele fazer, por exemplo, no gol que o Ceará tomou. Ele que alguns pênaltis pulou no lado certo, mas não conseguiu pegar, né? Fortaleza também chutou, os jogadores que chutaram muito bem os pênaltis. Então o Richard foi bem na média ali também, nada muito extraordinário, né? Éder e Luizão na zaga. Éder partida regular também. O Luizão faz o gol de pênalti na partida normal. Mas se não me engano, a bola que foi gol do Fortaleza desviou nele, né? Então acaba que dá uma decaída um pouco no rendimento dele no jogo de hoje. Mas foi uma partida ali um pouco acima da média, eu acho. Pelo que ele fez, já soma muito na nota dele. Agora falando dos laterais, Alex Silva e Fernando. Cara, são dois jogadores que me tiram muito do sério. Pelo simples fato de sempre que eles receberem a bola, não conseguirem tocar para um ponta, tocar para um meia, avançar o jogo, não. Eles pegam, vê se o ponto tá liberado, tá livre ali, sem marcação. Se não tiver, eles vão só voltar e tocar pro zagueiro. Voltar e tocar pro zagueiro. Cara, isso acontece 80% das bolas que eles recebem. É a mesma coisa, me tira muito do sério, né? Não sou eu, mas com toda a torcida do Ceará em geral, né? Cara, são dois jogadores ali que eu fico muito preocupado, tá? Com o Ceará, para essa Série B, por exemplo. Que eles estão extremamente limitados, têm péssimas fases. E acaba que dá aquele medo, né, no torcedor, em quem que vai ser os laterais para a Série B. Que na minha opinião eu colocaria Rafael Ramos na direita e torcer pro Sanches, que tá chegando aí, né, no Ceará, pegar a vaga na lateral esquerda, que ele chegue bem, jogue bem, né, tenha bons resultados no time e consiga essa titularidade. Que esses dois que jogaram hoje, cara, tiram muito o torcedor do sério. Eu sempre tento ir pros estádios e, cara, sempre o jogador, esses dois pegam na bola, já alguém xingando atrás e tal. Porque não tem condições deles jogarem no Ceará como titulares. Agora a gente vai falar do meio, que tem Lucas Lima e Zanocelo. Falando deles dois primeiro, né, que são os centrais, que são ali tanto na defesa quanto vão pro ataque. Zanocelo, partida bem abaixo dele. Muitas das bolas que ele recebia ali para começar uma criação, uma jogada nova, acabava tocando errado. Perdeu muita bola que originou contra-ataques pro Fortaleza, tá? Zanocelo bem abaixo na partida de hoje. E Lucas Lima fez uma partida ok, na média. Fez muito, acho que mais passes corretos do que errados. Jogou direitinho ele, né? Ia fazendo um golaço também de bicicleta. Fez uma partida ali na média, uma partida ok. Matheus Araújo também, que partida ok, não fez nada de extraordinário, mas também não fez nenhuma burrada, né? O cara jogou ali na média. Os pontas, Mateuzinho e Melk. E o 9, o Wendel, né? O Wendel que é um bom 9, na minha opinião, principalmente quando ele não tá com a bola. Por exemplo, ele tanto faz uma parede muito boa quando tocam pra ele, ele já acha um meia, um ponta, consegue distribuir bem a partida, a jogada, né? Quando ele recebe a bola de costas pra marcação do adversário. E como sempre que é um cruzamento na área, por exemplo, ele faz muito bem um corta-luz, né? Ele finge que vai pegar e deixa passar a bola e às vezes acaba até saindo gol do Ceará com essas jogadas. Mas voltando aqui, ele fez uma partida ok, né? O Wendel também. Melk e Mateuzinho, falar agora a minha opinião, tá? Que eu até já falei para alguns amigos, meu pai também. Cara, que eu olho pro elenco atual do Ceará hoje e acho que todo mundo concorda comigo que os dois melhores pontas do Ceará, que na teoria são para ser os titulares, é Mateuzinho e Melk. Os dois melhores pontas, até porque tem eles dois. Sem falar um pouco do Pedro Henrique, né? Que é bem regular, mas ele não jogou hoje, né? Tá com o braço quebrado, se não me engano. E tem o Fernandinho que é bem abaixo da média. Já a gente vai falar um pouco sobre ele também. Mas falando de Mateuzinho e Melk, é como se eles dois estivessem aqui, ó. Aí bota um Pedro Henrique mais abaixo e um Fernandinho lá embaixo. Mais ainda, né? Porque o Fernandinho não tem condições. Melk e Mateuzinho, na minha opinião, no partida de hoje, eu colocaria o Mateuzinho de titular e o Melk no banco. Aí você me pergunta por quê? Porque eu começaria com Alano. O ataque seria quem? Alano num lado, Mateuzinho na esquerda do outro. E no meio o Wendel. Porque a partir do momento que chega nos 30 minutos do segundo tempo, o seu time tá cansado. E aí tu precisa colocar um ponta que corra, que jogue bem, que vá pra cima, que tente fazer gol, tente chegar até uma linha de fundo e dar um cruzamento, fazer uma assistência, né? Então eu acho que seria crucial o Melk e o Mateuzinho ter começado no banco e entrado na metade do segundo tempo, pra justamente dar esse fôlego a mais no Ceará.
Porque na partida de hoje foi o que faltou muito pro time, né? Que chegou no segundo tempo, nos 20 minutos do segundo tempo, o Ceará morreu. Os jogadores estavam cansados, tiveram uma chance ou outra ainda, mas os jogadores estavam muito cansados, né? Tanto é que o Fortaleza teve as melhores chances no segundo tempo, isso é claro, né? Então, na minha opinião, seria Mateuzinho, Alano e o Wendel na frente. E o Mel que entrava no segundo tempo, tá? Vamos falar um pouco das substituições agora, que as primeiras foram, acho que uns 10 minutos do segundo tempo. Foram um pouco depois de começar o segundo tempo, que foi Vina e Alano que entraram. E saiu Melk e Matheus Araújo. Saiu Matheus Araújo, beleza, acho que todo mundo concorda numa boa. E colocar, por exemplo, um Vina, tá? E tirar um Melk e o Alano, que na minha opinião seria justamente o contrário que aconteceria, né? O Alano sairia pro Melk entrar mais ou menos 15, 20 minutos de segundo tempo, no mínimo. Ou mais tarde, né? Aí depois o Fernandinho entrou no lugar do Mateuzinho, que aí a partir do momento que ele entra, o time morre. Porque ele corre, ok, sendo que ele não consegue dar dribles certos, ele não consegue chegar no linha de fundo e cruzar, ele não consegue fazer gol, ele não consegue chutar no gol. Sim, e é um cara que me estressa muito, né? Acho que é o jogador hoje que mais estressa a torcida do Ceará como um todo. Ele, a partir do momento que ele entra no lugar do Mateuzinho, fica Fernandinho, Wendel e meio que o Alano não jogou muito na ponta, né? Acaba que ele e Vina ficaram mais no meio ali, né? E acabou que ficou mais um Wendel lá na frente sozinho. E o Fernandinho lá mais pra esquerda, né? Mas foi um momento que o Ceará perdeu muito o campo de jogo, perdeu um poder de ataque. E eu acho que isso se deve muito pela atuação do Fernandinho, que é muito abaixo, né? Depois entrou Luca e Rafael Ramos. Rafael Ramos que também sempre entra, né? Ele e o Alex Silva sempre alternam bastante. Mas na minha opinião, o Rafael Ramos aí tá sendo titular, apesar de tomar muita bola nas costas. Mas é um cara mais regular do que o Alex Silva, por exemplo. E o Luca entrou no lugar do Wendel, que também é uma substituição que sempre ocorre nas partidas, né? Porque o Wendel ali tá cansado e tal, no segundo tempo, e acaba que o Luca entra, até pra dar uma corrida a mais no jogo. Mas eu também acho ele muito limitado, né? Acho que boa parte da torcida do Ceará também não é fã do Luca, por exemplo. Tá, falando das substituições, foram essas. Deixa eu dar uma olhada. Falando do Vina, que mais uma vez pipoca, né? Fortaleza fresca com ele, com razão, porque chega nos pênaltis, o cara que se diz ser apaixonado pela torcida, se diz ser a estrela do clube, não pede pra pegar a bola, e chutar um pênalti, né? Isso é muito revoltante pra torcida como um todo. E Fortaleza fresca e com razão, né? Que o Vina realmente, desde que chegou, não tem feito nada. E desde o ano passado, na verdade, né? Que foi expulso contra o Inter, acarretou toda a confusão que foi o Ceará no final do ano. E esse ano acaba que ele apagado, não jogou nem o primeiro jogo da final, tava machucado, muito apagado durante uma temporada inteira, né? Essa é a passada. Não tem jeito, eu particularmente, por mim, nem é titular, não gosto do Vina, não sou fã do Vina. E ele realmente, ele é pipoqueiro, eu como torcedor do Ceará falo, ele é covarde, ele é pipoqueiro, ele não tá ali quando o time realmente precisa, pro vai ou racha ele não vai, né? Enfim, falar primeiro tempo, que na minha opinião o Ceará jogou bem melhor, tá? Teve mais jogadas de perigo, mais chances, né, criadas. Anotei que também teve duas chances, que se eu não me engano, foram, tipo assim, antes dos 15 minutos de jogo, antes dos 10 minutos de jogo, talvez, que o Ceará teve, que eram pra ter sido gol, né? Duas chances claras que o time acabou desperdiçando, né? E acaba que faz falta depois, né? Ficar com 1 a 0 até ali o segundo tempo e tal, e arriscar tomar um empate, que foi o que aconteceu hoje, né? Então acaba que ele perdeu duas chances claríssimas de ter feito esse gol logo no começo da partida. E no segundo tempo, né, o Ceará começa bem apagado. Fortaleza ainda faz mais jogadas que o Ceará, obviamente, mas ainda bem apagado também. Mas a partir dos 20 minutos do segundo tempo, aí que o Ceará foi trocando jogadores, né? Aí o Ceará realmente morre em jogo e Fortaleza comanda total, né? Tem mais chances criadas e tal, chuta mais no gol também. Enfim. E mereceu também um gol de empate, querendo ou não, sim, pelo jogo em geral, como foi o jogo de hoje, era pra ter ido pros pênaltis mesmo, né? Era pra ter sido um empate, o mais justo para ambos os times, porque pelo que jogaram, né? E falando agora de ambos os times para essa Série B, assim, sorte que é uma Série B, né? Porque se estivesse jogando ambos esse futebol numa Série A, era bem provável que seriam rebaixados, porque ambos os times estão bem abaixo. Eu acho que tanto Ceará como Fortaleza podem jogar mais, podem demonstrar mais e podem brigar mais por um acesso da Série B.
que hoje, na minha opinião, eu não vejo um Ceará ou um Fortaleza como certos que vão ficar no G4, no G6, né, agora. Eu não vejo, tá? Porque vai ser bem disputada, nas próximas semanas já tá começando e, pois é, vamos aguardar pra ver o que vai ser dos dois times, né? Parabéns aí aos torcedores de Fortaleza, os amigos aí que estiverem assistindo, parabéns pelo título. E é isso, né? Obrigado por terem assistido aqui até o final e saudações alvinegras. Até o próximo vídeo. Valeu!